Então a gente tinha, voltando ao que a gente estava falando, né, do Gotas de Paz, que foi lido, falado de intrigas e de fofocas, né? Eu estava falando que a gente tem uma. Quando a gente não está bem orientado, ou quando a gente não está recebendo as informações melhores, a gente acaba se deixando levar por essas coisas, né? Quando alguém começa a falar alguma coisa, a gente tem uma necessidade, às vezes, muito grande de entrar no assunto, né? E de ter que concordar. Ele falou assim, não tem que concordar, né? Se eu não concordo com aquilo, eu saio, falo, não é o que eu penso, né? Quando alguém está fofocando e você não concorda, você não chega. Mas para isso, né? A gente quando fala desse estudo do Evangelho, às vezes a gente não. Ô, Oswaldo, acho que caiu de novo, hein? Oi, voltou, Oswaldo. O que tá? Não sei De novo? o que aconteceu agora, cai só a sua agora. Ué, que doideira. É, Eu estava aqui, pareceu encerrado de novo, concluir, mas tá, vamos lá de novo. deve ser alguma coisa no Instagram que tá com problema. É. Mas bom, acho que o pessoal que tá não caiu, né? No caso, caiu só agora o meu, encerrou o meu. Continuando, né? Então a gente está falando aí do Gotas de Paz e de fofocas e de intrigas, né? De não fazer intrigas. E eu tenho, assim, como entendimento, desde que eu comecei a conhecer o Espiritismo, que a gente precisa dos ensinamentos de Jesus. A gente não precisa ir à igreja, a gente não precisa aparentemente rezar, a gente precisa entender o que a gente deve fazer. Os ensinamentos de Jesus, eles são relacionados a isso. A gente parar com essas coisinhas que a gente faz que não acrescenta nada na nossa vida e que não faz bem para o outro. A gente tem, né? Você usa a palavra bastante, a gente tem que ser cristão. A gente tem que ser cristão de verdade. E a gente fala assim, o que é um cristão? Ele é um seguidor do Cristo. Eu falo sempre que eu posso, eu falo, esse livro que nós estamos estudando, que nós estamos terminando, mas que a base, seja com gotas de paz, seja com perguntas, a gente sempre leva esse entendimento para o Evangelho. A gente fala assim, o que é o Evangelho de Jesus? Jesus, ele quando vem à Terra, a palavra Evangelho, a tradução da palavra Evangelho, ele quer dizer boa nova. Jesus trouxe uma coisa boa, nova, que nós não tínhamos. O que Jesus trouxe? Jesus trouxe um entendimento sobre Deus, entendimento sobre o universo, entendimento sobre como funciona o universo, em cima de que condições isso funciona. E uma das principais citações dele, que é relacionado a leis, ele fala que o universo funciona através de leis, e a principal lei que ele traz como sendo o maior mandamento daquelas leis, né, que Moisés é a primeira pessoa que traz relacionado a leis, ele traz 10 mandamentos e criam as leis de como o povo deveria se comportar naquela região que Jesus veio. E Jesus acrescenta, né? Quando perguntam para ele qual é o maior mandamento da lei relacionado àqueles 10 mandamentos, ele fala, é um resumo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse conhecimento nós não tínhamos. E esse conhecimento muito de nós ainda não temos. A gente fala em Deus, a gente fala em Jesus, né? As pessoas se dizem cristãos, alguns que seguem o espiritismo se dizem espíritas, mas nenhum relaciona esses ensinamentos morais de Jesus a essa coisa. A gente vai à igreja, a gente segue procissão, a gente ajoelha, a gente reza, a gente, né, faz tudo aquilo como um culto que acontece dentro da religião. Mas poucas pessoas seguem, ou entendem, ou conhecem o que Jesus quis de nós. E uma dessas coisas é, né,
quando Jesus fala, né, oferece a outra face quando alguém bater na sua face, oferece a outra, não é que ele está dizendo que você deve ser submisso ou se deixar levar por isso, mas que eu tenho que ter uma condição dentro de mim de ser superior a essas coisas materiais. Então, quando a gente fala assim, eu sou cristão, eu vou à igreja, mas quando eu me deixo levar por essas coisas e falo mal do outro, faço fofoca, tento fazer intriga, eu não estou sendo cristão. Porque o verdadeiro cristão não faz isso. E o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo, na verdade, a gente se diz cristão, mas a gente não é. A gente quer ser, mas a gente não conhece. Eu falo para muitas pessoas, né? As pessoas falam assim, eu sou espírita. Sim, você é um seguidor e se diz seguidor dessa doutrina, dessa religião que se diz espírita. Mas quando a gente vai lá no capítulo 17, que é que você falou outro dia, né? A gente já estudou, ele falou assim, o que é o verdadeiro espírita? Verdadeiro espírita é aquele que segue os ensinamentos de Jesus, não faz intriga, não faz fofoca, não tenta jogar um contra o outro, não tenta, né, falar mal de um ou de outro, tentar levar uma conversa de maldade para frente. Esse é o verdadeiro espírita. Né? Então aqui, Gotas de Paz diz que nós devemos dizer não às intrigas, não às fofoca, silenciar em alguns momentos, sair de perto quando não concordar, mudar a conversa quando perceber que aquilo está indo para um caminho que não vai dar certo, porque vira discussão, vira maledicência, a energia fica ruim, né? Você vai para o centro espírita, né? Que a casa é o lugar onde a gente gosta de seguir. E aí vai ter lá um evangelho, aí vão falar de coisas boas, vamos nos elevar a Deus, vamos estar com os espíritos, buscando cura, buscando melhoria. E um grupinho fazendo fofoca, falando mal do outro que está ali do lado. Falando mal de uma outra pessoa que não está ali. Fala assim, que energia eu estou atraindo para isso? E é a mesma energia que eu trago para dentro de casa quando eu faço isso. É a mesma energia que eu levo para o meu trabalho quando eu faço isso. Quando a gente fala de fazer evangelho no lar, né? Que é esse estudo que nós fazemos é um evangelho. Cada um está na sua casa neste momento ouvindo um ensinamento. E com certeza esse ensinamento é para ser usado. Não é para ser ouvido. Ele é para ser usado. Amanhã eu falo assim, olha, ontem na live foi falado tal coisa. Olha o que eu estou fazendo. Quando eu começar uma fofoca amanhã, ou perceber estar próximo de entrar numa fofoca, eu falo assim, mas o ensinamento de ontem, como dizem os evangélicos, a palavra de ontem foi falado isso. E o que é que eu estou fazendo? Eu não sou um cristão? Eu não sou um seguidor de Jesus? E Jesus fazia fofoca? Jesus quer que eu seja uma pessoa que faz a fofoca, que faz a intriga, que leva a maledicência para cá e para lá? Eu tento, sempre que eu posso, que eu percebo que a conversa vai desandar, ou eu saio de perto, ou eu falo, olha, vamos falar de outra coisa? Olha, vamos fazer isso? Olha, disfarço para que aquilo não vire, porque a chance de todo mundo entrar nesse e começar a falar mal de alguém que não esteja presente, ou entrar numa conversa que não vai ser agradável, que não é cristã, que não é de bom tom, que não é de uma pessoa que se diz espírita, não é de uma pessoa que se diz que é boa. Não, eu sou bom, acredito em Deus, mas acredito em Deus de que forma? No Deus que faz fofoca? No Deus que faz intriga? No Deus que gosta de fofocas e de intriga? Então ele diz aqui, silêncio e prece. Pensamentos no bem. Não se deixar levar pela conversa, não se deixar envenenar. Você falou, nós nos envenenamos. Aí a pergunta é assim, né? Quando a gente está aprendendo mediunidade, ou quando as pessoas estão aprendendo
alguma coisa no centro, e fala assim, um espírito do mal me levou a fazer tal coisa. Dando a impressão que o espírito do mal ele é muito forte. E eu sempre falo assim, o meu Deus é maior do que isso. Então, na verdade, não é que o espírito me levou a fazer aquilo. É que eu, dentro de mim, já tenho isso bem forte. E a chance dele dar um empurrãozinho e falar assim, vai lá agora e fala isso. Eu vou correndo. Fala assim, não, a gente falou isso uma vez, não tem espíritos que estão querendo que eu vá falar coisas boas? Por que eu não ouço ele? Será que do lado de um espírito que talvez esteja me envenenando para fazer o mal, não teria um espírito dizendo para mim que eu não deveria fazer isso? E aí eu pergunto, sempre a gente fala assim, tem o espírito do bem falando no meu ouvido e tem o espírito do mal falando no meu ouvido. A qual eu dou ouvido? Mais me aproximo, mais me afino. É naquele que tem as mesmas condições que eu tenho. Por isso que a chance de eu fazer fofoca, se alguém quiser que eu faça fofoca, é essa. As pessoas usam assim, eu sou um Maria, vai com as outras. Por que num grupo de 10 pessoas que estão falando mal, eu não posso chegar lá e falar o bem? Ou discordar, ou mudar a conversa, ou sair disso. Porque eu também gosto, por isso que a fofoca flui, por isso que aumenta a quantidade e chega a mais pessoas. Porque eu sou cristão de verdade. Eu tenho que dar ouvido a Jesus. E o que Jesus falaria nesse momento? Se ele estivesse presente na rodinha de fofoca. Será que ele entraria na fofoca? Ou se calaria ou sairia de Ou perto. daria um ensinamento, ou, como diz, né? Não entraria na pilha, como diz. A força dele faria, talvez, com que as pessoas mudassem a conversa, ou, né? Daria um jeito de ensinar a não fazer aquilo. Então a gente precisa entender isso. Por que eu tenho que falar mal dos outros que não estão presentes? Por que eu tenho que fazer uma fofoca? Por que eu tenho que concordar com o mal? Por que eu tenho que concordar com as coisas ruins? Por isso que o mundo não muda. Porque fala assim, o evangelho de Jesus já está aí há algum tempo. E quantos de nós que frequentamos religião, que dizemos cristãos, que fazemos oração a Deus, que diz que acreditamos em Deus, fazemos isso? Será que é verdadeiro o que nós sentimos? Será que é verdadeiro o que a gente faz? Será que é verdadeiro o que a gente fala? Então a gente precisa entender isso, né? Intriga e fofoca, sai disso. É o seu pensamento que está atraindo você para essas coisas. Tire. Prece Deus, eu não quero pensar assim, eu não quero entrar nessa conversa, eu não quero falar mal. Né? Hoje eu vou acordar e vou dizer assim, se eu encontrar um grupinho que queira falar mal de alguém, eu não vou entrar nessa. Eu não vou dar seguimento a essa conversa. Mas a maioria das pessoas adora uma fofoca, adora investigar, saber o que está acontecendo, como que está acontecendo, por que está acontecendo, de que jeito está acontecendo, e por que, fica, sabe, fica se remoendo para falar alguma coisa. Para se dizer que ela é melhor que a outra pessoa, né? Sim. Se a pessoa tá, sei lá, separou do marido ou da esposa, também não dava atenção, também não tava gordo, tava careca, tava... E por aí vai, né? Sempre tem algo a dizer de negativo, né? Ou algum tipo de julgamento que não vai levar a nada, né? Para desfazer da outra pessoa, né? Para se sentir melhor do que a outra pessoa. É mais ou menos isso. Não tem o que. A gente não precisa fazer isso. Então, se a gente é cristão, e primeira live do Evangelho do ano 2025, né? Amanhã, hoje mesmo, daqui a pouco, durante a semana, ao decorrer do ano, vamos lembrar que se aparecer uma fofoca, eu não vou dar continuidade ao assunto. Eu não vou deixar fluir, eu não vou entrar nessa. Eu sou cristão, eu sou espírita, eu estou buscando ser melhor. Então, a partir de agora, isso não me pertence mais. E fazer um esforço para isso. Porque a gente tem como hábito fazer o errado. Vamos habituar a fazer o certo. Boa meta para 2025. Vamos iniciar com as preces? Sim. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os espíritos superiores
nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós estamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então hoje a gente vai fazer o Evangelho, né? A gente vai começar o capítulo 28, é isso, né, Oswaldo? A gente iniciou ele na... Iniciamos já. Uma semana antes da última Ah, é verdade. live e a gente não completou, né? Então a gente segue e a gente recapitula e fala mais um pouco dela. Capítulo 28, Coletâneas de Prece, Introdução. Isso. A gente falou do preâmbulo, né? Agora acho que é o... Na verdade, a gente iniciou e não terminou. A gente falou, acho que 3 ou 4 parágrafos aqui. A gente vai você vai continuar. discorrer então sobre o início aqui, então. Isso, a gente... Você vai discorrer sobre o início. Isso, a gente volta, vamos dizer assim. Vamos pegar, né? Pode ser que tenha gente que não estava naquele dia e a gente já dá um resumo e vai seguindo. Ok. O capítulo 28, a gente falou, é o último capítulo do Evangelho. Ele fala sobre coletânea de prece, uma coleção de prece que os espíritos passaram para Allan Kardec. E antes de entrar nessas preces e nesse ensinamento dos espíritos, Allan Kardec faz uma introdução, que foi retirada dos ensinamentos dos espíritos. Ele começa dizendo assim, que os espíritos disseram que o formato, a forma que você faz a prece, ela não é nada. O pensamento é tudo. Então você pode pegar uma prece escritinha lá e ler, que não vai adiantar nada. O que vale, ele fala, é o pensamento. No que você está pensando? Você está lendo ela pensando em fazer mal? Você está lendo ela pensando na janta? Você está fazendo ela pensando no trabalho? Quer dizer, quando você faz, o pensamento é tudo. O que está no seu pensamento é o que vai valer. Aí ele diz assim, cada um, ele vai ensinando, né? Cada um deve orar conforme as suas convicções e do modo que mais lhe agrade. Eu gosto de fazer a oração de olho aberto, olhando para o céu. Eu gosto de fazer recolhido no meu quarto, no escuro, ajoelhado. Eu gosto de fazer deitado na cama na hora que eu vou dormir. Eu gosto de fazer em pé. Quer dizer, ele fala assim, ele diz, cada um deve orar conforme a forma que ele acredita, a convicção que ele tem. E ele fala assim, e da forma que mais lhe agrade. Para mim é melhor fazer com as mãos juntas. Tem gente que gosta de fazer a prece com os braços abertos, com as mãos levantadas. Então ele fala assim, a forma que cada um faz, você viu como aquele outro faz a prece, ele faz assim, sabe? Ele fala assim, ensinado pelos Espíritos, cada um deve fazer da forma que mais lhe agrade, de acordo com o que acredita. Ele fala assim, mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que ninguém entende o que está falando. Ele diz assim, palavras que não tocam o coração. Ele diz também que os espíritos nunca determinaram, olha, a prece tem que ser dessa forma ou daquela forma. Nesse formato ou naquele formato. E ele falou, mas se os espíritos ensinaram, que foi o caso desse capítulo, ele fala, é apenas para fixar ideias. Eu não sei como começar uma prece. Então, Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. É uma forma de começar a prece. Eu não sabia. O Espírito ensinou, a partir de agora eu acho legal falar dessa forma. Então ele está dando
aquilo apenas para que a pessoa fale, ah, legal, quando eu falo Deus Todo-Poderoso, eu estou levando o meu pensamento a Deus. Eu nunca vou esquecer lá no centro, as pessoas falam, ah, quando você fala, leve seu pensamento a Deus, eu não sei como levar o meu pensamento a Deus. E tem gente que gosta de ter um crucifixo, lá no centro foi colocado a imagem de Jesus. Ele falou assim, não, mas Jesus não era assim, né? Vem um e fala. Não, a ideia era só ter um jeito de que as pessoas tivessem uma noção a quem levar o pensamento. Foi por isso que foi colocado, porque tem gente que não sabe como. Então, quando os espíritos dão alguma fórmula, não é porque aquela fórmula é mágica e é ela que vai dar certo. É apenas para falar, não, eu nunca fiz pressa, eu não sei por onde começar. Na verdade, Jesus passa por isso. Né? Os apóstolos falam, como é que eu rezo? Como é que eu faço uma oração? E aí ele ensina este Pai Nosso, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Ele é a primeira prece da coletânea aqui. Ele pega e formula lá umas palavras. Quando você for orar, fala assim, Pai Nosso que estás no céu. Quer dizer, a primeira palavra de Jesus é Pai Nosso que estás no céu. A partir dali ficou o Pai Nosso. Mas tem gente que não faz o Pai Nosso. Ele faz uma oração, que ele falou assim, mais vale um pensamento, palavras que tocam o coração. Eu vou fazer uma oração para Deus para quê? Em intenção de alguém, vou usar o Pai Nosso. Eu preciso de uma coisa, é mais fácil eu formular aquilo que eu quero. Falar, olha Deus, estou querendo, preciso, desejo falar diretamente o que quer. Então ele fala assim, e para chamar a atenção sobre alguns princípios da doutrina espírita. Tudo aquilo que nós estudamos do primeiro capítulo até o capítulo 27, eles serão usados agora nas preces. Né? Tem aquela passagem de Jesus que fala assim, quando estiverdes no templo para fazer a sua oferenda e tiverdes algo contra alguém, deixa ali aos pés do altar que você vai levar e volta a reconciliar com o seu irmão. Esse é o ensinamento de Jesus para fazer oração. Você está indo falar com Deus, levar algo para Deus. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu sentimento? Como é que você agiu durante o dia? Quantas fofocas você fez? Quanto mal você fez hoje? Você acha que ao chegar lá com o coração desse jeito, fizer uma oração, Deus te atende? Volta lá, resolve essa situaçãozinha, perdoa. Tira essas maldades do coração, que fica mais fácil fazer uma prece e fica mais fácil de Deus ouvir a sua prece. Então ele diz assim, né? Chamar a atenção a alguns princípios da doutrina. Ele diz, essas preces ensinadas, ela tem também como objetivo ajudar as pessoas que sentem dificuldade em expressar suas ideias. Tem gente, ele fala assim, existem pessoas que pensam em não ter orado se os seus pensamentos não forem bem formulados. Se não tiver umas palavras diferentes, se tiver uma sequência a falar, um início, um meio e um fim. Então ele fala assim, para ajudar essas pessoas com os seus pensamentos. A coletânea de preces contidas nesse capítulo, diz aqui Allan Kardec, é uma seleção dentre as que foram ditadas pelos espíritos em diferentes ocasiões. Quando a gente começa a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução do Evangelho, para que Allan Kardec pudesse explicar como que ele chegou a tudo isso que é falado, ele fala que ele teve contato com 1000 centros espíritas espalhados no planeta, no mundo. Ele recebeu 1000 comunicações de vários lugares. Então, cada pedaço que entra no Evangelho, cada instrução dos espíritos que entram no Evangelho, ele pegou entre todos esses que chegaram até ele. Então, ele diz assim, né? É uma seleção, ele selecionou de todas aquelas que ele recebeu, aquelas que foram ditadas pelos espíritos em diferentes ocasiões. Ele ficou 1 ano e meio, a princípio, fazendo perguntas aos espíritos, e foi, né, de 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, até a sua morte, ele ficou trabalhando, recebendo informações, né? No filme dele mostra, chegando cartas e cartas e cartas na casa dele. Ele lia todas. E muitas delas eram médios mandando psicografia daquilo que ele tinha recebido. Então ele juntou tudo que falava de prece e depois
num monte só. Depois ele foi escolhendo e vendo se batiam os entendimentos entre todos, escolheu uma e colocou nesse capítulo. Ele diz, em termos apropriados, certas ideias ou casos especiais. Então, cada prece tem é apropriado alguma coisa, a uma ideia ou um caso especial. Mas ele diz assim, pouco importa a forma, se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece é o de elevar nosso espírito a Deus, não o nosso corpo, o nosso espírito. A diversidade ou a quantidade de fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aquelas pessoas que em Deus creem, e aí ele fala, e ainda menos entre os espíritas. Então, as preces ditas na Cristã do Brasil, a prece dita no Centro Espírita, a prece dita na Igreja Católica ou numa outra religião, ele fala assim, não importa. Porque o objetivo da prece, como diz, é levar a nossa alma a Deus. E se a gente, né, ele diz assim, entre os espíritas, pois Deus aceita todas as preces sinceras. Vamos imaginar, né? Deus é espírita. Deus é católico. E a gente vai entender que tem pessoas dentro da religião que acreditam. Né? Grupinho que se forma e fala assim, só aqueles que estão dentro dessa religião serão salvos. Deus só vai ouvir a prece do católico. Eu sou espírita, Deus só ouve a prece do espírito. A gente fala assim, a gente não tem ideia de como Deus é. A gente rebaixa Deus e acha um Deus mesquinho, um Deus, né, burro, que não tem entendimento nenhum. Se a gente pensar que Deus seria capaz de fazer isso, de achar que a prece de um é melhor do que o outro. Então é aqui ele fala isso. Era assim, não deve-se considerar essa seleção como um formulário único, mas apenas como uma variedade entre as instruções que os espíritos dão. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidas nesse livro. Quando a gente falou ali no Gotas de Paz, né, sobre fofoca, eu falei assim, será que se Jesus estivesse junto com a gente, ele concordaria com isso? E com certeza qualquer pessoa em sã consciência vai dizer não. Então, um dos princípios da moral evangélica, ou seja, desse ensinamento ensinado por Jesus, é esse. Por isso que a gente, ao fazer uma oração, ao se elevar a Deus, a gente deve estar puro, purificado, sem nenhum pensamento do mal. Porque vamos acreditar, eu estou querendo o mal do outro. Então eu faço, Deus, eu quero que o Senhor acabe com aquela pessoa e tire ela do meu caminho, que eu não quero mais encontrar com ela. E aí Deus fala assim, legal, né? A gente está fazendo oração, então eu vou atender a oração dele. E a gente fala assim, qual oração Deus atende? A oração que está mais próximo de tudo aquilo que tem a ver com sua lei. Então, se eu pedir para Deus fazer mal com uma pessoa, eu pergunto, Deus faria só porque eu estou fazendo oração? E eu falo assim, eu pedi para Deus castigar uma pessoa porque eu não gosto da pessoa. Deus vai ouvir minha prece? Se eu estou com esses pensamentos dentro de mim, há possibilidade de Deus atender a minha prece? Então, isso ele fala assim, a oração e tudo que a gente está falando, ela tem que ver com aquilo que é ensinado. Por isso que eu tenho que aprender a fazer o bem, porque Deus é o bem. Então, eu não posso pedir a Deus alguma coisa que vá contra a sua lei. Algo que vá fazer mal a uma pessoa. Não há possibilidade disso acontecer. Então, se eu estiver fazendo isso, eu estou errado. E se eu estiver fazendo isso, com certeza, os meus pensamentos, os meus amigos, as pessoas que estão do meu lado, são as pessoas que pensam igual. A chance de eu estar com
espírito do mal do meu lado, não saber por que é que a minha vida não dá certo, por que é que a minha vida não flui, e não se pergunta, não vai aprender. Jesus ensinou. Jesus, se você pegar lá, você não vai pegar uma coisa de Jesus dizendo, vá lá e agrida outra pessoa. Peça a Deus para que ela caia, aconteça um desastre com ela. Isso nunca vai acontecer, porque não é o pensamento de Deus. Não está de acordo com as leis de Deus, que a lei de Deus é de amor. Então, a possibilidade de uma oração para mal ser ouvida por Deus não tem chance. Eu posso até obter ajuda de seres que são ruins. E os dois pagarão por isso no momento certo. Mas que não espere de Deus algo de ruim. Que você vai fazer uma oração irado, xingando alguém, bravo com alguém, e fala assim, não, Deus me ouve porque eu pedi para ele isso. Mas é o que eu penso diariamente? É o que tem a ver com o meu pensamento, com o meu entendimento, com o meu sentimento? Não. Então, a gente tem que entender isso. Por isso que primeiro a gente estuda todo o Evangelho e depois, no final, ele ensina a gente a fazer prece. Ele diz assim, o Espiritismo reconhece como boas preces as preces de todos os cultos, quando ditas de coração, não da boca para fora. Não impõe nem censura nenhuma. Deus é infinitamente grande, conforme a doutrina espírita nos ensina, para não ouvir a voz que implora ou lhe canta os louvores, quer faça de um jeito, quer faça de outro. Com o olho aberto, com o olho fechado, ajoelhado ou em pé. Ele diz assim, Deus é grande demais para falar, não, eu não vou atender a prece porque aquele ali não ajoelhou. Eu não vou atender a prece porque ele não foi dentro da igreja. Eu não vou ouvir a prece dele porque ele fez no banheiro. Quantas preces foram feitas no banheiro, no momento, né, solitário, que a pessoa está ali com a cabeça cheia, não quer que ninguém perceba e vai lá para o banheiro para fazer oração. E aí Deus falou assim, não vou atender porque estava dentro do banheiro. Não estava frente ao altar, não estava com a Bíblia na mão, não estava com o crucifixo na mão, não estava com isso, não estava com aquilo. A gente está deixando Deus muito pequeno se a gente pensar dessa forma. Vamos mais pro... Uma das partes mais à frente, vou adiantar um pouquinho. Foi uma condição essencial da prece, conforme diz o apóstolo Paulo, e nós já estudamos isso no capítulo 27, ele diz assim, é que essa prece, uma condição para a prece, é que ela seja inteligível, ou seja, seja bem compreendida, a fim de que possa ser sentida com a alma. Por isso que é muito mais fácil você falar o que você está sentindo do que você ler uma prece. Porque ela sai do seu coração, o sentimento que você está tendo, o porquê é que você está fazendo a prece naquele momento. É muito mais fácil quando ela é dita com o que você quer falar do que apenas você pegar uma prece lida e só ler a prece. Quer dizer, que sentimento tem? Então ele fala assim, né? É que ela seja bem compreendida, que Deus, na verdade, ao ouvir a prece, ou quem quer que seja que ouça a prece, entenda o que eu estou querendo dizer. Por isso, quando ela é feita de coração, ela é mais sentida, porque ela chega mais fácil a Deus do que palavras que não dizem nada, misturadas uma com a outra, sem entendimento. Ele diz assim, a prece precisa ser dita numa língua entendida por aquele que ora. Tipo assim, eu pego uma prece, né? Tem muita gente que coloca, posta, né? Prece em aramaico. Eu não conheço aramaico. Eu leio lá do jeito que eu entendo o português. Eu falo assim, que sentido vai fazer se eu não sei nem o que eu estou falando? Né? Eu vou ler uma para Deus e uma prece em aramaico e ela vai ser atendida. Tá, mas o que está dizendo? O que ela diz? O que você está pedindo nessa prece? O que você está falando? Algumas religiões, os pastores, né, as pessoas mais desenvolvidas na igreja falam em línguas, né? Falam um linguajar que você não entende, não está escrito em lugar nenhum, né? Não é um latim, não é um aramaico, não é nada. Para que serve aquilo, né?
Sei lá. Então, aqui ele diz, a, as principais qualidades da prece, ele diz assim, são clareza, simplicidade e precisão. Eu não preciso fazer uma prece de 2 horas. Ela tem que ser clara, com bastante simplicidade. Se eu usar uma palavra que nem eu sei o que quer dizer, fala com as suas palavras, com muita clareza do que você quer. Não fica enrolando, sabe, Deus, talvez se o Senhor em algum momento perceber que, olha, Deus, eu estou precisando disso, minha vida está acontecendo isso, eu gostaria muito que isso pudesse acontecer. Bem claro, bem simples e bem preciso, né? Fica enrolando que nem aquele que tinha na escolinha, né? Amado mestre, seria eu, estaria eu aqui neste momento. Quer dizer, não acrescenta nada. Vai direto ao assunto. Deus, está difícil, estou passando por uma situação, gostaria de saber se o senhor pode me auxiliar, se o senhor tem como me auxiliar, o que, que eu posso fazer, clareia meu pensamento. É muito mais fácil do que você ficar dizendo uma coisa que não vai te acrescentar, na verdade, nada. Ele diz assim, somente com essa. Ele diz assim, a prece deve ser sem excesso de palavras, sem adjetivo, a gente gosta muito de adjetivar, né? Ó Deus poderoso, maravilhoso, bondoso e, né? Colocando adjetivações que ele falou que não vai acrescentar em nada, que são inúteis. São apenas enfeites, ele fala assim, de brilho falso. Cada palavra deve ter sua importância, revelar uma ideia, tocar a alma e deve nos fazer pensar, principalmente. Não é Deus pensar, ela tem que fazer eu pensar. Ele diz assim, somente com essa condição a prece pode, ele não está falando que vai, pode atingir esse objetivo, porque é uma conversa entre você e Deus, e é Deus que vai dizer se você merece ou não merece. Por isso que entra muito aquela coisa do merecimento. Eu posso fazer uma prece linda, maravilhosa, mas eu mereço aquilo. Vai me ajudar se eu receber aquilo que eu estou pedindo? Se Deus, por isso que a gente fala assim, né, naquela prece que Jesus ensinou do Pai Nosso, ele fala assim, que seja feita a sua vontade. E uma das principais colocações na prece é eu tenho que deixar para Deus a vontade dele. Porque muitas das vezes nós não sabemos o que nós queremos. Nós não sabemos se isso vai ou não nos ajudar. Então eu deixo para Deus entender se ele entende que eu mereço aquilo, que aquilo vai me fazer bem. Será que eu estou pedindo algo que depois eu não posso me arrepender? E quantas pessoas fizeram isso em um momento de uma emoção muito elevada, pedir uma coisa que na verdade não queria? Né? Então, falando, vamos deixar para Deus, seja, olha, Deus, eu estou pedindo, eu entendo que isso seja interessante, mas se o Senhor entender que isso não é possível, eu deixo para o Senhor resolver. O dia que a gente conseguir, na verdade, fazer esse tipo de prece, fica muito mais fácil. Quando eu entender se eu estou vivendo de uma forma correta, se eu estou fazendo o correto ou não. Aí, né, ele diz assim, somente com essa condição a prece pode atingir seu objetivo. De outro modo é apenas palavreado. São palavras que são soltas ao vento e eu não sei se vai chegar ao seu destino. Ele diz assim, ele complementa nisso, ele diz assim, notai, e isso ele vai falar, notai aonde? Notai em mim, diz assim, notai com que ar de distração e desinteresse as preces são ditas na maioria dos casos. Ele diz assim, vem, eles estão falando, né? Quem está falando isso é espírito. Espírito que de lá de onde ele está vendo eu fazer isso. Então ele diz assim, vem-se lábios se movimentarem, mas na expressão do rosto, mesmo no som da voz, reconhece que é automático e está fazendo já viciadinho, habituado a repetir palavras. Ele diz assim, puramente exterior, ao qual a alma permanece indiferente. Você está lendo, mas o pensamento está longe. Como que vai chegar a Deus? Se eu só estou apenas lendo um negócio e minha cabeça está pensando outra coisa. Pensando em algo que vai acontecer amanhã, pensando no que eu vou fazer daqui a pouco, na janta, como ele diz assim, se eu estou lá na igreja ou no centro espírita,
preocupado se desliguei o gás, se pus o gato para fora, se recolhi a roupa e vai chover. Quer dizer, como é que eu faço uma prece se meu pensamento está em outro lugar? E aí ele, né, complementando, ele diz aqui, né? As preces reunidas nesta coletânea, elas vão ser divididas, estão divididas em 5 categorias. Então, as preces que nós vamos encontrar agora nessa coletânea, elas estão em 5 categorias. Preces em geral, para todas as situações, para várias situações. 2, prece para si mesmo, ou seja, prece para mim, para eu fazer, para aquilo que eu quero. 3, prece por encarnados, ele divide entre encarnados e desencarnados. Então, a 3 é pelos encarnados, 4 pelos desencarnados. Então, não vou encontrar prece para fazer para encarnados, preces para fazer para desencarnado. E 5, preces para doentes e para obsidiados, que é uma das coisas que o Espiritismo acredita. Várias religiões acreditam, né, que há a obsessão, que espíritos possuem o corpo de outros, mas da forma que o Espiritismo entende, né, é só o Espiritismo. Então ele diz assim, com o fim de chamar a atenção mais particularmente sobre o objetivo de cada prece e tornar mais compreensível o seu sentido, todas as preces são precedidas de uma exposição de motivos sob o título de instrução preliminar. Então, se a gente olhar nas preces do aqui, tem uma prece aqui, é prece número 18. Diz assim, prece para corrigir um defeito, é prece para mim mesmo. Instrução preliminar dessa prece. Nossos maus instintos decorrem, aquilo que a gente estava falando da fofoca. A gente acabou de falar no Gotas de Paz da fofoca, a prece que saiu, que eu abri aqui, falar para corrigir um defeito. Fazer fofoca é um defeito. Nossos maus instintos, ou seja, aquilo que a gente faz de errado, de coisas ruins, assim, decorrem da imperfeição de mim mesmo, e não do corpo físico. De outro modo, o homem estaria livre de toda a espécie de responsabilidade. Nosso aperfeiçoamento depende de nós, pois todo homem que possui o completo domínio da razão tem, perante todas as coisas, a liberdade de fazer ou não fazer. Eu falei ali, eu faço isso porque o Espírito me levou a fazer. Ele fala, se eu tenho raciocínio, eu tenho razão, eu tenho liberdade de escolher fazer o bem e fazer o mal, ou de fazer uma coisa ou de não fazer. Então eu não posso culpar outra pessoa por aquilo que eu fiz, porque a primeira coisa que eu tenho é razão. E a outra coisa que eu tenho, que é falado no Espiritismo, é livre-arbítrio. Eu posso querer fazer ou como não fazer. Por isso que eu falei, a fofoca depende de eu querer fazer a fofoca ou de não querer fazer. Então ele diz assim, a pessoa tem, perante todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não o que quiser. Assim que para fazer o bem, basta a vontade de querer. Então, eu estou querendo corrigir um defeito. A primeira coisa que eu tenho que entender é que eu sou defeituoso, que eu faço coisa errada. E aí, eles vão ensinar a prece. Vós me deste, meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o bem do mal. Portanto, a partir do momento que reconheço que algo é mal, sou culpado por não me esforçar por lhe resistir. Essa é a prece. Preservar-me do orgulho que poderia me impedir de perceber meus defeitos. Muitas pessoas não percebem seus defeitos por orgulho. Imagine, eu nunca faria isso. Nossa, eu sou bam. Eu sou bom. Eu não faço isso. Eu não faço aquilo. Né? De perceber meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam me incentivar a continuar com esses defeitos. Então, existem espíritos que vão me incentivar. Isso mesmo. Vai lá, faça fofoca. É um defeito seu, mas vai lá. Agora fala para não, é um defeito, meu. Eu preciso corrigir isso. Eu não posso mais fazer isso. Eu estou habituado a fazer. Eu não quero mais fazer. Deus, me ajuda para não fazer. Eu estou querendo, mas eu tenho que, primeira coisa, reconhecer que eu estou errado e que eu não quero fazer mais essas coisas. Então, aqui, a instrução ensina, como ele diz, mostra, nós somos seres racionais que deveríamos saber o que fazer e que temos livre-arbítrio. Então, eu posso querer fazer o mal ou querer fazer o bem. A escolha é minha.
ao fazer uma coisa que uma pessoa fala, vai lá e agrida aquela pessoa. Eu posso querer ir lá e fazer, como eu posso falar, não, não quero, isso não me faz bem, não tenho por que fazer isso. Então, eu tenho livre-arbítrio e liberdade de fazer. Se eu faço é porque eu quero. Não adianta pôr culpa, na verdade, em ninguém. Então, todas as preces terão, né, as preces, como a gente falou, dividido naquelas categorias, e cada prece vai ter uma instrução de como fazer, por que ela é usada, no que ela vai ser usada e como que eu devo fazer a prece para sair disso. E, Aí, não, na próxima vai... vai passar, né, o Pai Nosso também, parágrafo a parágrafo, né, explicando. É, porque a prece do Pai Nosso, aqui no Espiritismo, ela fala assim, Jesus, quando ensina o Pai Nosso, você fala assim, se você juntar tudo, não tem nada a ver. A primeira começa, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele vai explicar por que usou cada palavra. Por que eu digo, Pai Nosso que está no céu? Por que eu digo, santificado seja o vosso nome? Por que eu digo, venha a nós o vosso reino? Por que eu digo, seja feita a sua vontade? Por que eu digo assim, na terra como nos céus? Ali todo isso vai ser explicado. E isso tudo tem a ver com os ensinamentos de Jesus e dos seus 3 anos de ensinamento que estão no Evangelho que nós estudamos, do capítulo 1 ao capítulo 27. Vai fazer sentido muitas das coisas que nós estudamos e muitas das coisas que foram ditas por Jesus. Vamos encerrar então, Zé? Vamos. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer por esse momento, por essa primeira nossa live do ano de 2025, que ela possa ser proveitosa para todos nós, aqueles que assistiram agora e aqueles que assistirão em outros momentos, né, entre hoje e a semana, ela ficará gravada para que todos tenham oportunidade de assistir no momento que conseguir e que possam tirar o proveito dessa live, que ela possa ser usada, colocada em prática no seu dia a dia, junto dos familiares, dos amigos, dos irmãos. Vamos aproveitar e pedir a essas correntes espirituais que vêm do mundo espiritual participar da nossa live, acompanhando cada um em sua residência, no seu recinto, familiares, amigos, afeiçoados, nessa sala virtual, como é dita pelo Fábio, onde esses espíritos podem participar com a gente e nos auxiliar em tudo aquilo que é necessário, que é permitido por Deus e Jesus. Então vamos pedir a essas correntes, todas as correntes que vêm, as correntes médicas, as correntes passistas, as correntes médicas fluindo essas águas, dando paz espiritual a cada um de nós, colocando na água que cada um disponibiliza o remédio para a necessidade de cada um, em todo o nosso merecimento, em tudo aquilo que nós estamos aprendendo e vamos aprender para colocar em prática, para que a gente possa receber, né, essas dádivas, que a gente possa merecer, que a gente possa ser melhor, que a gente possa se aproximar cada vez mais de Deus, né, aproveitando esse ano que se inicia, para que a gente possa, sim, aproveitar essas lives, esse ensinamento que são trazidos por esses espíritos, né? Nós estamos aqui como seres encarnados, mas como seres que recebem essas informações e que passam essa informação, esse evangelho de Jesus, o evangelho tão esquecido por muitos, mas que a gente possa colocar no nosso dia a dia, sim, aprender com Jesus como nós devemos proceder, como devemos fazer oração, como devemos portar perante tudo o que acontece no nosso dia a dia, né? A cada situação que acontece, como eu devo me comportar, como que Jesus faria, eu quero ser um seguidor de Jesus, eu quero ser seguidor de Cristo, e que assim a gente possa, cada dia mais, né, ser merecedor de toda essa dádiva que Deus nos envia, que a gente possa, assim, ser melhor a cada dia e aproveitando esses ensinamentos, aproveitando essa corrente espiritual, essas correntes distribuam tudo aquilo que Deus nos enviou, que a gente possa receber segundo o nosso merecimento, segundo o nosso coração. Todos aqueles que necessitem, faça o seu pensamento firme agora a Deus, a Jesus, de todo o coração, com todo o sentimento, tudo aquilo que deseja, que nesse momento se coloque
à frente de Deus e faça seu pedido, que essas correntes espirituais que intermediam isso possam nos auxiliar em tudo aquilo que for necessário e que seja permitido por Deus e Jesus. Vamos pensar também naqueles que não se encontram, mas que a gente leva o pensamento até eles, para que eles possam também, perante o nosso sentimento, essa nossa oração por eles, eles também possam receber nesse momento tudo aquilo que for necessário e que seja permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando esse momento que estamos em paz, em harmonia, que estamos relaxados, que ouvimos coisas boas, coisas espirituais, com o auxílio desses espíritos, vamos aproveitar essa nossa boa vibração e juntar essa boa vibração à vibração desses seres que estão conosco, e assim todos nós juntos vamos auxiliar os nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles as nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, sejam os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija o espírito humano, o mesmo nos recintos onde se encontra um irmão necessitado, o mesmo nas ruas onde se encontra um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles e possamos levar até eles as nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse no seu ensinamento, no seu evangelho, onde houverem dois ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente nesse momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então esse momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. E assim agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos, para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim E seja. assim seja. Fiquem todos com Deus e até segunda-feira que vem. Até mais, Oswaldo. Até mais, Fábio. Boa semana a todos. Nos encontramos na próxima segunda. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Até mais.